Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais esse episódio do podcast O Caminho do Discipulado, essa série que é o Livro de Mórmon comentado, onde nós vamos ler o Livro de Mórmon e comentar, fazer alguns comentários sobre algumas impressões e experiências aí sobre os versículos do Livro de Mórmon. Hoje nós vamos estudar 1 Nef, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 20. E vamos fazer uma leitura primeiro desses versículos e logo após a leitura, então, alguns comentários sobre o que mais vai nos chamar a atenção aí durante essa parte do Livro de Mórmon. Portanto, aconteceu que meu pai Leí, enquanto seguia seu caminho, orou ao Senhor, sim, de todo o coração, em favor de seu povo. E aconteceu que, enquanto ele orava ao Senhor, apareceu uma coluna de fogo que permaneceu sobre uma rocha diante dele. E foi muito o que ele viu e ouviu, e tremeu e estremeceu intensamente, por causa das coisas que viu e ouviu. E aconteceu que ele retornou para sua casa em Jerusalém e jogou-se sobre a cama, dominado pelo Espírito e pelas coisas que vira. E estando desta maneira dominado pelo Espírito, foi arrebatado em uma visão e viu os céus abertos, e pensou ter visto Deus, sentado em seu trono, rodeado por inumeráveis multidões de anjos, na atitude de cantar e louvar ao seu Deus. E aconteceu que ele viu um que descia do meio do céu, e viu que o seu resplendor era maior que o sol ao meio-dia. E viu também 12 outros que o seguiam, e seu brilho excedia o das estrelas no firmamento. E eles desceram e andaram pela face da terra. O primeiro veio e colocou-se diante de meu pai, e deu-lhe um livro, e ordenou-lhe que o lesse. E aconteceu que, enquanto lia, ele ficou cheio do Espírito do Senhor. E ele leu dizendo: Ai, ai de Jerusalém, pois vi tuas abominações. Sim, e meu pai leu muitas coisas concernentes a Jerusalém, que ela seria destruída, assim como seus habitantes. Muitos morreriam pela espada, e muitos seriam levados cativos para a Babilônia. E aconteceu que, depois de ter lido e visto muitas coisas grandes e maravilhosas, meu pai prorrompeu em exclamações ao Senhor, tais como: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Alto nos céus está o teu trono, o teu poder e bondade e misericórdia estendem-se sobre todos os habitantes da terra. E porque és misericordioso, não permitirás que pereçam aqueles que vierem a ti. E era desta maneira que meu pai falava ao louvar a seu Deus, pois sua alma regozijava-se e todo o seu coração estava cheio por causa das coisas que vira, sim, que o Senhor lhe havia mostrado. E agora, eu, Nef, não faço um relato completo das coisas que meu pai escreveu, pois ele escreveu muitas coisas que viu em visões e em sonhos, e também escreveu muitas coisas que profetizou e disse a seus filhos, das quais não farei um relato completo. Farei, porém, um relato dos meus feitos em meus dias, e eis que escrevo um resumo do registro de meu pai, nas placas que fiz com minhas próprias mãos. Então, depois de haver resumido o registro de meu pai, farei um registro de minha própria vida. Portanto, quero que saibais que, depois de o Senhor ter mostrado a meu pai Leí tantas coisas maravilhosas, sim, referentes à destruição de Jerusalém, eis que esse se dirigiu ao povo e começou a profetizar e a declarar as coisas que vira e ouvira. E aconteceu que os judeus escarneceram dele pelas coisas que testificava a respeito deles, pois verdadeiramente testificava a respeito de suas iniquidades e abominações, e testificava que as coisas que vira e ouvira e também as coisas que havia lido no livro manifestavam claramente a vinda de um Messias e também a redenção do mundo. E quando ouviram essas coisas, os judeus iraram-se contra ele, sim, como haviam feito com os profetas antigos, a quem tinham expulsado e apedrejado e matado, e procuraram também tirar-lhe a vida. E eis, porém, que eu, Nef, vos mostrarei que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que Ele escolheu
por causa de sua fé, para torná-los fortes com o poder de libertação. Muito bem, agora gostaria de fazer alguns comentários sobre esses versículos que nós acabamos de ouvir, de ler, aqui no livro de Mórmon, né? Algumas coisas que me chamaram a atenção, enfim, são impressões pessoais minhas, tá? E gosto muito de falar também isso, que não significa que seja 100% correto, tá? Apesar de saber que o que eu busco falar aqui são coisas que realmente eu sei que são verdadeiras, e são muitas experiências e sentimentos pessoais, tá? Então, gosto de deixar isso claro. E também o fato de que a leitura do livro de Mórmon, a leitura pessoal, o estudo pessoal do livro de Mórmon, eles têm o poder de convidar a companhia do Espírito. E o Espírito pode ensinar coisas diferentes para você. E eu recomendo que você busque ter suas próprias experiências de aprendizado ao estudar esse livro tão especial, que é o livro de Mórmon. Começando aqui no versículo 5, né, ele diz que conta a experiência espiritual que Lehi teve. Experiência espiritual. Todos nós já tivemos alguma experiência espiritual e todos nós muitas vezes desejamos ter mais experiências espirituais na nossa vida. Elas são um fator importante para nos ajudar a aumentar nosso testemunho, ajudar a ter experiências com Deus, com o Espírito. Experiências espirituais são muito importantes. E para mim, esses versículos aqui de 1 Nef 1, eles nos dão um padrão que vai nos ajudar a termos mais experiências espirituais na nossa vida. Que é o padrão que eu costumo dizer que é o padrão de Lehi. Tá? O padrão de Lehi para nós termos experiências espirituais na nossa vida. Então, o que aconteceu? Lehi teve uma experiência muito sagrada. Aqui diz que no versículo 8, diz que ele viu anjos e ele viu o próprio Deus. Pensou ter visto Deus sentado em seu trono, rodeado por inumeráveis multidões de anjos. Então, Lehi teve uma visão espiritual muito grandiosa, teve uma experiência espiritual. Mas é interessante pensar o que Lehi estava fazendo quando ele teve essa experiência espiritual. Nós podemos ler antes aqui no versículo 6, diz: E aconteceu que enquanto, perceba essa palavra, enquanto ele orava ao Senhor, apareceu uma coluna de fogo. Então aqui diz que Lehi estava enquanto ele orava, mas não era uma oração normal. Qual era a oração? No versículo anterior, no versículo 5, diz assim, enquanto seguia o seu caminho, orou ao Senhor de todo o coração em favor de seu povo. E enquanto ele orava ao Senhor, apareceu uma coluna de fogo que permaneceu sobre ele, sobre uma rocha, diante dele. Então ele teve uma visão enquanto ele orava. Mas ele orava por quem? Orava em favor de seu povo. Então, para mim, o padrão de Lehi para nós termos experiências espirituais na nossa vida é estar em serviço ao próximo. Lehi teve uma experiência espiritual muito sagrada com o Senhor enquanto ele orava em favor de seu povo. Ele não estava orando em favor dele, em favor de si próprio. Ele estava orando em favor de seu povo. Então, para mim, esse é um padrão que eu já pude ver várias vezes na minha vida. Muitas experiências espirituais, ou talvez as maiores que eu tive, foi enquanto eu estava servindo alguém, foi enquanto eu estava ministrando alguém, enquanto eu estava fazendo algo por alguém, eu recebi as experiências espirituais, enfim, a influência espiritual que eu precisava e que tanto me fortaleceram. Então, esse é um padrão muito interessante. Lehi teve essa experiência sagrada com o Senhor, com anjos, uma experiência espiritual, enquanto ele orava em favor de seu povo, ou seja, enquanto ele estava fazendo algo em benefício de alguém, de algum filho de Deus, no caso aqui dos filhos de Deus que representavam o seu povo. Então, a mesma forma, eu e você vamos ter mais experiências espirituais em nossa vida quando nós estivermos envolvidos em servir a alguém ou a um grupo de pessoas. Enquanto nós estivermos servindo, é que nós vamos poder ter
experiências espirituais, talvez as maiores. Por que muitas vezes quem serviu missão pode falar e compartilhar esse sentimento de que as maiores experiências espirituais de sua vida foram talvez na missão, ou as melhores, ou as que mais impactaram? E qual era a diferença da missão? Será que essas experiências não aconteceram enquanto o missionário estava servindo? Com certeza foi. Então esse é um padrão para que nós possamos ter experiências espirituais na nossa vida, é estar a serviço do nosso próximo. Eu tive uma experiência, certa vez, eu precisava resolver um problema na minha vida. Eu hoje não lembro mais qual era o problema, mas eu lembro que eu tinha uma dificuldade que estava me incomodando. E era um sábado de manhã e eu estava com aquela dificuldade. E durante o sábado, à tarde, eu teria entrevistas. Tinha 3 entrevistas marcadas, como um bispo. E eu estava, então, com essas 3 entrevistas. E durante a manhã, enquanto aquele problema me atormentava, me incomodava, eu pensei, acho que eu vou cancelar meus compromissos. Não estou me sentindo legal, não estou me sentindo bem. Acho que vai ser melhor eu não ir hoje nesses compromissos. Mas, por algum motivo, não fiz isso. Mantive os compromissos. Fui para a capela para fazer a entrevista. Lembro que na primeira entrevista que eu fiz, tentando ajudar a pessoa, tentando ver a situação dela e como que eu poderia ministrar melhor a ela, essa pessoa fez um comentário durante a entrevista que, sem ela saber, eu não falei nada para ela, aquele comentário era parte da resposta que eu precisava. Muito bem, fui para a segunda entrevista, tive a segunda entrevista. E naquela segunda entrevista também, o mesmo padrão seguiu. A pessoa fez um comentário durante aquela entrevista, que aquele comentário foi uma outra parte que eu precisava, da resposta que eu estava buscando. Então fui para a última e terceira entrevista. E na terceira entrevista eu recebi o que faltava da resposta para o meu problema, para a minha dificuldade. Então, eu recebi, com cada pessoa que eu servi, um pouco da resposta que eu precisava. Mesmo que enquanto eu estava servindo a elas, eu não estava focado no meu problema. Eu não estava ali para resolver o meu problema com elas. Elas que tinham trazido algum problema para o bispo, pedindo conselho, enfim, compartilhando suas dificuldades e desafios. E sem saber, elas, inspiradas pelo Espírito, falaram algo que me ajudou, que eu tive a resposta. E naquela tarde eu voltei para casa com a solução do meu problema e com um aprendizado que eu tenho até hoje, que foi enquanto eu estava servindo ao próximo que eu retive a resposta que eu precisava. E esse é o padrão do Senhor. Foi o que aconteceu com Leí. Enquanto Leí orava em favor de seu povo, ou seja, fazia algo em favor de seu povo, é que ele teve uma experiência maravilhosa, que abençoou muito ele e sua família. E foi enquanto eu, naquela tarde de sábado, servia, fazendo aquelas entrevistas como um bispo, que eu tive as experiências espirituais e tive as respostas que eu precisava e que abençoaram eu e a minha família. Então, eu sei que é enquanto nós estamos servindo ao nosso próximo que nós temos as maiores e melhores experiências espirituais da nossa vida e podemos realmente nos fortalecer espiritualmente. Então esse é um aprendizado que eu consigo tirar dessa experiência de Leí, que Leí teve aqui e que foi relatada aqui no livro de Mórmon, para que nós pudéssemos aprender. Outra parte que me chama a atenção aqui também, nesses trechos que nós lemos, no versículo 16, diz assim: Agora eu, Nefe, não faço um relato completo das coisas que meu pai escreveu, pois ele escreveu muitas coisas que viu em visões e em sonhos, e também escreveu muitas coisas que profetizou e disse a seus filhos, das quais não farei um relato completo. Então aqui é interessante que Nefe fala que Leí fazia registros, né, dos seus sonhos e suas visões, das suas experiências, e ele fazia isso para os seus filhos, né, para sua descendência, e nós somos muito abençoados por esses relatos. E Nefe, no versículo 17, diz que ele também fazia registros
Então, é muito importante manter registros, né? Seja em forma de diário, seja, enfim, um caderno, um registro, pode ser online, mas manter registros das suas experiências espirituais é muito importante. Nós sabemos que a nossa memória ela é muito fácil de ser apagada, né? A gente esquece, eu pelo menos esqueço de muitas coisas, sabe? Coisas assim que eu não lembraria se não tivesse um registro, jamais ia lembrar. Então é muito arriscado isso, porque quando a gente não registra as nossas experiências espirituais, nós estamos limitando o poder delas, né? Nós estamos limitando aquela experiência espiritual. Mas se ele aí tivesse tido essa experiência espiritual que nós lemos e não tivesse um relato, ele teria uma experiência maravilhosa, mas ela terminaria ali, terminaria naquele momento. Ninguém jamais ia poder saber, ter conhecimento dessa experiência. Mas o fato dela ter sido registrada, ela foi ensinada para milhões e milhões de pessoas que tiveram acesso, conhecimento dessa experiência espiritual de Elei e puderam até se beneficiar. Nós podemos nos beneficiar dessa experiência hoje, vendo como ela aconteceu. Da mesma forma, eu e você, as experiências espirituais que você tem, que eu tenho, que nós temos, nós podemos encerrar elas em nós quando nós não registramos, ou seja, nós temos elas, nós lembramos delas e elas acabam em nós, porque um dia nós vamos esquecer ou vamos morrer e elas vão ser esquecidas. Agora, quando a gente registra as nossas experiências espirituais, a gente está perpetuando elas, a gente está dando vida a elas e tornando possível com que elas não se acabem em nós, ou que elas não sejam esquecidas. Então, registrar as nossas experiências espirituais é uma maneira de fazer com que elas durem por mais tempo, ou talvez com que elas nunca se acabem, né? Com que elas nunca sejam esquecidas. Também, quando nós registramos nossas experiências espirituais, é uma maneira de nós mostrar gratidão àquilo que nós recebemos. Quando nós mostramos gratidão àquilo que nós recebemos, nós nos qualificamos para receber ainda mais. Agora, quando nós não damos valor, o devido valor para aquilo que nós recebemos, talvez nós podemos estar passando a impressão de que aquilo não é importante e que tanto faz se nós receber mais ou não, tá tudo bem, porque parece que a gente não está dando valor. Então, eu recomendo você a fazer um registro das suas experiências espirituais. Escolha uma forma. Pode ser por meio antigo, né? Um caderno, né? Comprar um caderno e manter registro. Pode ser em algum aplicativo. Hoje existem aplicativos que você pode salvar. O próprio aplicativo Biblioteca do Evangelho, que está disponível para ser baixado nas lojas de aplicativo de forma gratuita, ele tem lá um espaço para você criar notas, né? E você pode talvez manter um diário dentro do aplicativo. Você pode manter um diário dentro do site Family Search, também tem ferramentas lá que você pode manter registros, inclusive em áudio. Às vezes a gente tem dificuldade de escrever, mas lá você pode talvez manter um aplicativo em áudio. Isso para mim funciona muito bem e melhor às vezes do que escrever, por vários motivos. Escrever é mais demorado, escrever também, se eu escrever com a minha mão, a minha letra é muito feia, é difícil de entender, e talvez não seria um registro que vá poder ser usado no futuro. Agora, quando eu gravo a minha voz, gravo um áudio, eu consigo registrar muito mais coisas, porque falando a gente consegue ser mais rápido do que escrevendo. Então é uma dica manter registros também em forma de áudio, tá? Só garanta que estejam guardados, salvos em um lugar seguro, um lugar que não vai se perder. E comece a registrar as experiências espirituais que você já teve na sua vida até hoje. Comece a pensar desde que você tem lembrança, sabe? Pode ser que foi na adolescência, na infância, todas as experiências espirituais que você teve. Registre elas. Isso vai ser uma maneira de você reviver elas na sua mente, relembrar, vai fortalecer, e eu tenho certeza que esse registro ainda vai poder abençoar muitas pessoas no futuro, sabe? Pode ser seus netos, bisnetos e até você. Às vezes acontece de nós temos momentos de fraqueza, dificuldade, nossa fé pode ser abalada, enfraquecida, e talvez num momento em que isso venha acontecer, que nossa fé estiver um pouco fraca,
poder ver, visitar uma experiência espiritual que nós mesmos tivemos no passado pode ser uma forma de resgate espiritual, que vai nos ajudar a nos fortalecer novamente, relembrar do nosso testemunho e fortalecer nossa fé. Então esse é um ensinamento que eu queria compartilhar aqui, um comentário, a importância de manter registros das suas experiências espirituais, tá? Isso é muito, muito importante. E faça isso, vai ser importante fazer, tá? A próxima parte que eu queria ler aqui, comentar, no versículo 12, aqui no versículo 11 diz que ele teve uma visão, que ele viu 12 que seguiam o Salvador, e seu brilho excedia ao das estrelas no firmamento, e diz que um deles apareceu e deu um livro, e ordenou que ele lesse o livro. E daí no versículo 12 diz assim, ó, e aconteceu que enquanto lia, ele ficou cheio do Espírito do Senhor. Então, eu presto meu testemunho e compartilho que eu sei que as Escrituras têm esse poder, que enquanto nós lermos as Escrituras, nós vamos ficar cheios do Espírito, e isso vai nos fortalecer. Enquanto lia, ele ficou cheio do Espírito do Senhor. Então, eu sei que enquanto enquanto nós lermos as Escrituras, também ficaremos cheios do Espírito do Senhor. E para terminar, aqui no versículo 20, ele fala sobre as ternas misericórdias do Senhor. E diz assim que Leí teve um grande desafio, né, que foi ir até os judeus e prestar o testemunho da visão que ele teve, compartilhar, e que ele foi perseguido, foi pedrejado e tentaram inclusive matar ele, como tinham feito com os profetas antigos. Mas que o Senhor protegeu ele, né? E Nefe diz assim, ó, que o Senhor protegeu ele de uma maneira miraculosa. Eis, porém, que eu, Nefe, vos mostrarei que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que ele escolheu, por causa de sua fé, para torná-los fortes com o poder de libertação. O elder David Bednar deu um discurso sobre as ternas misericórdias do Senhor e falou como muitas vezes, de várias formas, Deus manifesta suas ternas misericórdias com cada um de nós. Experiências simples, às vezes, formas simples como nós podemos saber que o Senhor está ciente de cada um de nós, dos nossos desafios, que Ele está ali, que Ele está presente na nossa vida, que Ele nos ama, que Ele nos conhece e que nada é desconhecido dele, nenhuma das nossas dificuldades, provações, problemas, mas que ele está ciente e ele manifesta então sua bondade e seu amor. E essa manifestação da bondade, do amor de Deus por cada um de nós de forma muito individual e pessoal é o que é chamado também de as ternas misericórdias do Senhor. Elder Bednar conta uma experiência que um casal teve uma filhinha e essa filhinha recém-nascida ficou poucos dias viva e ela então faleceu. E aquilo foi muito difícil para aquela família, para aquele casal, perder uma filhinha que eles tinham feito tantos planos, que eles já amavam, que era sua filhinha, um anjinho do Senhor, e que estava debilitada sua saúde e ela veio a falecer. E ele disse que na madrugada em que essa criança faleceu, o pai ficou com ela e então naquele dia, naquela madrugada ele teve uma experiência que ele sentiu o toquezinho daquela bebezinha tocando ele, sentiu como se ela estivesse sorrindo para ele, sentiu um amor, foi como se ele tivesse tido uma experiência pessoal com aquela criancinha. E então, horas depois, ela veio a falecer. E o elder Bednar falou que isso foi uma maneira como Deus usou suas ternas misericórdias para consolar aquele pai. Permitiu com que, ainda assim, ele tivesse uma pequena experiência com sua filhinha, que marcou ele, que serviu de consolo, de conforto, naquele momento tão difícil. Então, as ternas misericórdias do Senhor, elas são maneiras como o Senhor coloca conforto em nossa vida, na maneira como Ele coloca anjos ao nosso redor para nos ajudar. E é interessante que daí o elder Bednar explora também a parte que diz assim, ó, as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que Ele escolheu por causa de sua fé. Ele usa esse termo, né? Ele explora essa frase, que Ele escolheu por causa de sua fé. Então, será que Deus escolheu você por causa da sua fé? Será que Ele me escolheu? E como que Ele escolhe uma pessoa? Será que quais são os critérios que Deus usa para escolher
uma pessoa. E o Elder Bednar ensina, ele usa aquela escritura que diz: porque eis que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E por que não são escolhidos? Por causa do seu coração, que às vezes está tão preso às coisas deste mundo que não consegue ver a mão do Senhor, que não consegue então se tornar um escolhido. Então o que nos torna um escolhido é o nosso coração, aonde nós colocamos nosso coração e nossa fé. Quem vai determinar se Deus vai nos escolher ou não, não é Deus, somos nós, porque Ele escolhe por causa da nossa fé. Então eu sei que para que nós possamos nos tornar um escolhido de Deus, não depende do fator financeiro, econômico, racial, o lugar que você mora, se é uma casa linda, uma casa grande, pequena, se é alugada ou se é uma casa própria, se você já teve grandes pecados na sua vida que você está lutando e se arrependendo ou se arrependeu. Não é isso. O que vai determinar se eu e você seremos escolhidos por Deus é a nossa fé, é a maneira como nós expressamos nossa fé. Inclusive nessa escritura que eu citei fala, né? Porque muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Então, até o fato de nós sermos chamados não garante nossa escolha. O que vai determinar nossa escolha é nós. Lembro que uma vez eu recebi um chamado e a autoridade que me chamou fez o chamado e falou: muito bem, André, você foi chamado por Deus. Eu testifico que você foi chamado por Ele. Agora vamos ver se você foi escolhido. Vai depender de como você vai servir nesse chamado, você vai mostrar se você foi escolhido ou não. E aquilo me deu um pouco de medo, sabe? Eu pensei, poxa, será que eu vou ser um escolhido? Porque eu fiquei com medo, sabe? Eu fiquei um pouco assustado, né? Mas aquilo foi muito bom, porque isso me motiva até hoje a querer fazer o meu melhor. Eu sei que no chamado que eu tô, que eu vou ter, qualquer chamado, nós somos chamados por Deus, mas o que vai nos tornar escolhidos são as nossas obras durante aquele chamado, a maneira como nós servimos e magnificamos nosso chamado que nos torna escolhidos. Não é o chamado em si que mostra que nós fomos escolhidos, mas somos nós por meio das nossas obras. Então, essas são as observações, comentários que eu queria fazer nesse episódio do Livro de Mórmon comentado. Espero que possa de alguma forma ajudar você, dar algum entendimento a mais ou fazer você lembrar de algo que você já sabia, que talvez ouvindo aqui você pode relembrar e você vai começar a cuidar mais sobre isso, tá? Então espero muito que tenha ajudado, agradeço pela sua audiência até esse momento e espero você então nos próximos episódios, aí outras séries que tem aqui no podcast ou no canal, que você possa então acompanhar, tá bom? Um abraço e até mais.